Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o grande Senhor que reina eternamente. E hoje eu quero falar aqui de Salmos, capítulo 34, no versículo 16 até o 20, onde a palavra de Deus nos diz: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Glórias a Deus, aleluia. Então temos a certeza absoluta, que quando temos atitudes que agradem ao nosso Deus, Ele está conosco. E a Bíblia diz assim, olha, que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então é por isso que nós, servos de Deus que conhecemos a Ele, continuamos insistindo para as pessoas ouvirem a palavra, lerem a palavra, crerem na palavra, porque nós sabemos que verdadeiramente ela é viva. Ela é viva. O nosso Deus, Ele declara para nós, né, as beneficências maravilhosas que Ele faz para nós. E também Ele ensina aos perversos, às pessoas que estão lá no mundo, querendo continuar cometendo o pecado, Ele ensina para eles que eles devem largar o pecado, abandonar o pecado. A Bíblia diz que a face do Senhor, ela está contra os que fazem o mal. Já deixa bem claro, está contra. Então, se Ele não é a favor, Ele é contra. Então, você já imaginou ter Deus contra você? O que devemos mudar? Mudar as atitudes, mudar o comportamento, se converte a Jesus. O que significa conversão? Dá meia volta, volta do caminho da perversidade, volta do caminho do pecado, sai do caminho do pecado e dá meia volta e volta para o caminho, vem para o caminho da luz. Porque verdadeiramente a humanidade ela foi feita perfeita, né? Lá em Adão, lá no princípio, lá no jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva, Ele colocou eles perfeitos no jardim, semelhantes, né? Adão semelhante a Deus. Mas Adão veio a cair pelo pecado, né? Veio a se deixar levar pelo pecado. E através de Adão o pecado entrou no mundo. E esse pecado contamina toda a humanidade. Mas a humanidade deve voltar do seu mau caminho. Deve voltar ao primeiro amor. Quem é o primeiro amor? É Deus. O desejo dele foi fazer o homem perfeito. Mas por causa da queda do homem, entrou o pecado no mundo. Então Jesus ele está disponível a transformar, a fazer com que a pessoa se regenere, seja transformado. Como diz aqui, a face do Senhor está contra todos os que fazem o mal, para desarraigar, para desfazer da terra a memória deles. Então, Deus ele quer que essas pessoas se convertam a Ele, conheçam a verdade dEle, venham ouvir aquilo que Ele tem para ensinar, para poder essas pessoas receberem a transformação e serem pessoas diferentes. Não para agradar o ser humano, por serem religiosos de banco de igreja, não vai adiantar. Ser religioso, estar na igreja ali para agradar o ser humano ou brincando de crente, isso não vai agradar não. Deus ele quer pessoas que sejam transformadas por Ele, pelo Espírito dEle, que seja transformado o coração e a mente. Ou seja, uma mente lavada, regenerada, transformada pelo poder de Deus. O Espírito Santo do nosso Deus, ele é vivo e ele é eficaz, ele é mais maravilhoso do que tudo e pode fazer grandes coisas na nossa vida. Ele pode entrar dentro do seu coração, ele pode caminhar juntamente com você e fazer diferença na sua vida. Basta somente deixar, permitir. Veja que Deus ele não é um Deus que obriga ninguém. Ele não obriga ninguém. A palavra dele é suave. Inclusive a Bíblia diz que ele bate na porta. A gente vê lá em Apocalipse capítulo 3, que diz que ele bate na porta do nosso coração. Ele quer entrar no coração. Mas quando é que ele bate na porta? Uma pessoa pode dizer, mas quando é que Deus está batendo na porta do meu coração? Toda vez que você ouve alguém pregar o Evangelho, toda vez que você vê alguém falar da verdade do Senhor, Jesus está batendo na porta do coração. É Jesus. Porque a palavra é dele. A palavra é dele. Nós só somos usados por Ele para levar a mensagem ao coração da pessoa. E Ele batendo, pedindo, deixa eu entrar. E a verdade é essa, que a Bíblia diz para nós, Ele está pedindo, que Ele quer entrar, batendo na porta, abra, deixa Jesus cear contigo.
Venha cear com Jesus, abra a porta do teu coração para Jesus e veja a tua situação mudando, seja na saúde, seja na vida pessoal, familiar. Tantas pessoas hoje sofrendo aí, entrando em depressão, caindo aí nos mundos aí perigosos e devastadores que a gente está vendo, que justamente são esses pecados que afastam Deus do ser humano. Porque Deus deixa bem claro que Ele é contra aquele que faz o mal. Né? Deus ele não divide, né, a glória dele com ninguém. Ou seja, se um coração está cheio de amor, né, de obediência, está servindo a Deus em inteira vontade, em ter o desejo de agradar somente a Deus, Deus está nessa vida. Mas se esse coração está desejoso de fazer o mal, de viver para o mundo, de fazer as coisas que agradam ao mundo, essa pessoa está longe de Deus. O que vai esperar? Vai esperar de quem? Muita gente, a gente vê tanta gente nesse mundo chamando, Deus me ajude, mas não se esforça em fazer a vontade de Deus. Não quer agradar a Deus, quer continuar vivendo a sua vida profana nesse mundo. Uma vida de pecado, uma vida de maldade, uma vida de ira, de ódio, de contenda, de invejas, uma vida de criminalidade, de vícios. Como pode agradar a Deus tendo tamanha atitude perversa? Porque Deus, o fruto do Espírito Santo, ele é muito claro. Em Gálatas 5 a gente vê com claridade o amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, paz, alegria. Olha só esses mandamentos maravilhosos, olha esses frutos maravilhosos. Então Deus quer que a gente imite os exemplos de Jesus. Somente podemos imitar os exemplos de Jesus se começarmos a olhar para Ele. Glória a Deus. É impossível imitar os exemplos de Jesus se nós não olharmos para Ele. Uma pessoa quer fazer a vontade de Deus, e Ele vai dizer, eu quero agradar a Deus. Como eu faço isso? Para você agradar a Deus é necessário você querer saber dEle. Você consegue agradar alguém se você não saber como a pessoa é, o que é que ela gosta, o que é que ela quer ouvir? Não tem como. Só podemos agradar a Deus se a gente saber o que é que Ele quer, o que Ele deseja de nós, qual a expectativa dEle para a nossa vida. Aí a gente consegue agradar a Ele. Por quê? Porque a gente vai saber o que a gente tem que fazer para Ele. E o que nós devemos fazer para Ele, para Deus? Nós devemos obedecer a Ele, nós devemos fazer a vontade dEle, nós devemos viver em santidade. Nós devemos viver pelo amor do nosso Deus, nos negando a fazer obra de Satanás. Veja que Satanás a todo tempo está levantando ira, contenda, ódio. Mas a gente vê muito claramente, Efésios 6:12, nós não lutamos contra carne e sangue. Para aquela pessoa que vive com animosidade com o seu próximo, com ódio, com ira no seu coração, qualquer sentimento ali, qualquer atitude já cria ali um rancor, um ódio, uma desavença, uma inimizade. Será que esses sentimentos agradam a Deus? Será? Lógico que não. O nosso Deus, ele é totalmente amor. Vejam que Jesus mostrou tamanho amor. Quando ele estava indo lá para o Gólgota, ele ia apanhando, ia sendo surrado, ia sendo esbofeteado, ia sendo humilhado. Mas a Bíblia nos ensina que em nenhum momento ele odiou. Em nenhum momento ele odiou, em nenhum momento ele se ele maldiz alguma coisa, em nenhum momento ele reclamou ou ficou ali blasfemando. Ele não fez nada disso. Ele continuou amando, inclusive ainda disse para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam maltratando ele, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Você já imaginou alguém fazer tamanha maldade com você e você dizer para a pessoa, pedir para Deus perdoar? Esse aí é o amor de Jesus. É esse amor. Só é possível esse amor se o Espírito Santo estiver no coração convencendo, viu? Porque se ele não estiver no coração convencendo, fica aí meio impossível. Porque as pessoas vão dizer assim, não, você tem que fazer por outro aquilo que ele me fez. Mas não é essa a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é fazer para o próximo aquilo que tu queres que te faça. Independentemente, viu, irmão? Do que a outra pessoa te fez. É olhar para a pessoa, fez um mal para você, você vai pensar assim, olha, eu não queria isso para mim, eu queria que essa pessoa tivesse feito diferente para mim. Eu queria que essa pessoa tivesse me
feito algo bom. Ah, eu já sei, então é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Os desejos que eu tenho que ter para o próximo são aqueles que eu quero para mim. Não o que o fulano quer para mim. Porque se eu for fazer o que os outros querem para mim, como eu vou ser serva de Deus? Vai ser servo do mundo, vai ser servo do homem. Então nós não devemos servir o homem. Nós não devemos servir as pessoas. Nós devemos servir a Deus exclusivamente, inteiramente, independentemente do que o ser humano acha, pensa e deixa de pensar. Para nós não importa isso. A gente tem que respeitar o ser humano, respeitar, a gente tem que amar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter um sentimento de amizade para com o nosso próximo, mas em obediência, para obedecer e seguir somente a Deus. Somente a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Não deixando levar por dinheiro, por ganância, por avareza, por essas coisas aí que as pessoas se entregam fácil. Fácil hoje. Deus não quer que a gente seja assim. Deus não quer que a gente se apegue à vaidade desse mundo. Deus quer que a gente se apegue ao amor. Ao amor. Que vaidade é essa? A vaidade de querer ser orgulhosos, ou ser melhores que os outros, ou se achar que é uma pessoa com mais capacidade que o próximo. Pode ter certeza, se uma pessoa permitir, verdadeiramente Jesus a transforma. Verdadeiramente Jesus coloca no coração aquilo que Ele deseja. Não aquilo que o ser humano quer, mas aquilo que Deus quer. E é isso que importa. A vontade de Deus, não a nossa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.